Pessoal, ok. Vamos lá. Tantas repetições de vídeos, de 1000 vídeos aí, ou tal, questões de maneira, né, equidentes. Eu lembrei de um livro do Arruda, né? É lógico que eu faço parte dessa biografia também que eu tive a experiência de ler. É lógico que a gente vai ler, a gente vai contestar, vai interpretar e vai compreender. E depois vai colocar nossos dados analíticos entre esses fatos, né? Sobre repetições de abdominais, 500, 1000, 2000 abdominais. É lógico que vai haver uma perca em dispêndio calórico. Ele falava o que, como eu também digo, vai forçar, é lógico que vai haver aquelas definições abdominais, mas a questão de do tecido adiposo, a gordura, que é aquela parte que nós olhamos no livro de biologia, livro de fisiologia humana, ela vai queimando no campo da resistência aeróbica e anaeróbica. O circuito é bom, obviamente é bom, mas obviamente nos coloca essa especificação ligada a essa universidade que significa corpo, que ele é muito complexo e particular e respectivo. Então, o abdômen oblíquo interno, externo, oblíquo, é obrigatório fazer, né? Não tem reto, reto. Já fala reto ali, reto do abdômen ali, porque já fala que nós temos que estar reto, né? Nos campos da ortopedia, que, ou seja, é uma área que passa a ser muito amada, e outras disciplinas que também falamos ligado à educação física. Mas eu quero dizer aqui uma coisa ligado não à falência motora, mas às equivalências, que o livro, né, que a Aventura da Universidade é muito parecido com o livro que eu queria, os meus sonhos e projetos, onde eu passei diante de dificuldades que eu passei aqui em casa e eu passo. Na minha casa e também onde eu estou cotidianamente, eu aproveito como pesquisa. Então, quando eu falo sobre o processo conservador, processo tradicionalista, processo conservador revolucionário, também vai perpassar alguns autores e referências que eu coloquei e as fases ligado. É lógico que a nota fica peculiar, é algo prático, e essa plasticidade em questões de cestas, cestos que ocorrem, ou seja, o sexto sentido que eu falei entre paladares, nos coloca uma maneira de cosmovisão empreendedora. Quer dizer o quê? Se for bom no futebol, se for bom no handebol, se for bom em alguns lugares, alguns, não todos, não podemos generalizar, você vai ter uma vaga na faculdade, você vai ter o seu diploma, o seu registro, mas é bom sempre você fazer sua parte nessa comunidade interna que ocorre, que eu não fiz parte. É lógico que sempre fui esforçado, sempre não. Ao meu ver, nos momentos tive essas questões de se esforçar diante dos fatores importantes, porque sempre nos coloca uma questão de um túnel, né, abrangente, absoluto, mas esforçar a cada dia. Então vamos lá. Então o feedback é o conservadorismo, é o tradicionalismo, que também é um dos eixos principais. Eu coloquei como exemplo a ginástica também, eu coloquei como exemplo a calistenia, eu coloquei como exemplo também outras metodologias também ligadas também à tendência. Falei que todas as maiorias dessas aventuras de abordagem, de autores, referências, tem um chefe, é chefiado por um chefe. Há uma tendência, há uma equipe analítica. A maioria das vezes eu posso estar fazendo pesquisa aqui. Alguém vai me pesquisar, ok? Vai ver coisas boas ou ruins. Mas nessas questões ligadas a essa comunidade, eles vão aproveitar. No YouTube ele tem vários canais ligados à motricidade, treinamento esportivo, vários professores também ligados à educação, o Senado também, ou seja, que ali é onde vai liberar o tempo liberado, o tempo entendido e o tempo liberado, liberar projetos. E essa gestão vai gerenciar. O tempo entendido vai ser um tempo, vai determinar o parecer dessas leis, 1212, 17 de abril de 39. Aí nos coloca
fatos importantes. É bem interessante porque quando eu estava querendo fazer, eu queria juntar uma dissertação, uma tese, uma ideia, ok? Quando eu falo tese, a pessoa fica muito assustada. Quando eu falo remédio, fica assustado. Quando eu falo louco, fica assustado. Quando eu falo demente, fica assustado. Então, são palavras que está associada no sentido amplo que acontece muitas vezes na sala de aula e na quadra esportiva. É lógico, se eu mandar você, vai pra. Ou seja, então são fatos que relacionam a nossa vida diária entre os direitos e deveres. Então, na Europa, os Estados Unidos, Japão, alguns países subdesenvolvidos, esse grau de unidade, de soberania, permitiu, né, a universidades sintonizarem os projetos nacionais. Aí vocês falam para mim, Bruce Lee está fora daqui? O Japão e os Estados Unidos? Não está. Os outros autores, protagonistas, o campo cinematográfico é importante estar aqui, entendeu? Vincula os projetos científicos e tecnológicos. A dificuldade maior entre questões que muitas pessoas foram para Cuba, porque a Cuba, alguns colegas, professores, docentes, eles foram para Cuba porque a Cuba não tinha questões não de falência econômica, mas tinha uma concentração muito grande ali relacionado aos objetivos internacionais, um respeito. E estavam ganhando alguns campeonatos assim, em algumas modalidades. E era um nível de país que alguns falavam, né, campo de nivelação, de níveis, né, não muito bom, como os Estados Unidos e outros países, Inglaterra, aí que eu falei, Inglaterra e Ucrânia, na Copa do Mundo de 2000, a Copa aí teve 2006, ou seja, um campeonato que acho que foi, ao meu ver, a Inglaterra perdeu pela Ucrânia, mas perdeu ali nas prorrogações em 150 minutos, porque 90, 90, 45, 45. Como é que eu não vou saber, como é que eu não vou poder conversar com a pessoa quando você vai lá e vê lá o supino 45, como é que eu não posso falar sobre futebol ali? O supino declinado 45. Então, são formas que eu não quero sair daqui ligado a essas questões, mas houve uma inquietação. Eu sei que há riscos ainda ligado à maneira de você entender esses interesses. Estou falando que, por exemplo, pullover, o bully. Olha, aí é tríceps francês. Como é que eu não vou... A própria academia é uma cultura que eu tentei inserir uma vez, um tipo de artesanato ligado ao campo artístico. E levei vários alunos, desde o ensino fundamental, para explicar quais são os aparelhos. E eles iam escolher alguns aparelhos e alguns países em destaque, porque tem alguns países que destacam em alguns aparelhos, tem alguns nomes. Embora o mesmo exercício possa ser um gesto não igual, mas semelhante, porque cada ser humano ele é gente e a gente tem as suas diferenças, eram pesquisas, né, ligadas à universidade. Eu quero dizer, nesse momento histórico, nós temos história? Temos. Eu quero dizer, nesses países, a universidade vincula os interesses nacionais. Então, esse processo conservador eu busquei, esse processo tradicional eu busquei, ao meu ver, e esse processo conservador revolucionário. Ao meu ver, grandes empresários e empreendedores, como vários autores e educadores e educandos. Eu sei que muitas vezes a matemática e outras questões que são colocadas, mas é necessário ter uma matemática, né? Embora que a matemática ela tem múltiplas ideias. Nós pensarmos em questões de adulterar algum tipo de número é difícil. Porque você vê um número aqui, daqui a pouco você vê outro número lá. É a questão do ser humano, esses conflitos, ok? Ligado à pesquisa. Ela é eclética, ela é plural, essa pluralidade eclética dos seus defeitos e as suas perfeições e imperfeições que ocorrem diariamente nos campos cotidianos diários da nossa vida atual e a tendência que ocorre, né, na pós-modernidade. E essa tendência que sempre é chefiada por alguém, para haver uma abordagem.
Ok? Nessa